Câmeras de segurança funcionam como um bom fator de dissuasão contra crimes como furto a residências e furto de veículos. Em muitos casos, no entanto, os criminosos são flagrados pelas câmeras, mas nunca são identificados. O mesmo ocorre em casos de desaparecidos que aparecem em câmeras de segurança, mas nunca são encontrados. Número 20. Pamela Butler, de 47 anos, não é vista nem dá notícias à família e aos amigos desde 14 de fevereiro de 2009. E a polícia prendeu o namorado dela, José Rodrigues Cruz, pois acredita que ele é responsável pelo desaparecimento dela. As suspeitas começaram quando analisaram as imagens das câmeras de segurança da casa de Pamela, e o que viram logo os fez suspeitar de que houve ação criminosa. No dia do desaparecimento dela, Pamela deveria jantar no Dia dos Namorados com a mãe, Thelma e Rodrigues Cruz, mas ela não apareceu. Foi aberto um caso de desaparecimento, mas os investigadores não acharam nenhum vestígio dela. Em 2016, Pamela foi oficialmente declarada falecida. Descobriu-se que Rodrigues Cruz era casado com 2 mulheres ao mesmo tempo e que sua primeira esposa também desapareceu misteriosamente. Imagens de câmeras de segurança da casa de Pamela mostraram Rodrigues Cruz chegando e depois entrando e saindo da casa várias vezes ao longo de 4 dias. Acredita-se que, nesse período, ele eliminava evidências, apesar de alegar que Pamela terminou o relacionamento e que só voltava à casa para buscar seus pertences. Rodrigues Cruz foi preso e acusado de crimes contra Pamela e sua ex-esposa, e após se declarar culpado, foi condenado a 52 anos de prisão. Pamela nunca foi encontrada, mas seu caso agora foi encerrado pela polícia. Número 19. Imagens de câmeras de segurança de um museu em Plattsmouth, Nebraska, levantaram dúvidas sobre objetos inanimados serem assombrados, pois uma das câmeras registrou algo supostamente impossível. O museu em questão se chama Museu das Sombras e foi criado por Nate Raderman, um demonologista, e sua esposa Kate, que é uma médium espiritual. Juntos, eles coletam e exibem artefatos de todo o mundo que supostamente são assombrados, e o museu rapidamente se tornou popular entre turistas e moradores locais. Quando a câmera de segurança gravou, eles já tinham coletado mais de 3.000 desses artefatos. Isso inclui bonecas que supostamente se movem sozinhas, tabuleiros Ouija e até móveis que supostamente estão ligados ao paranormal. No passado, visitantes viram portas se abrindo sozinhas, artefatos mudando de lugar como se uma mão invisível os movesse, e certa vez um visitante relatou ter sido arranhado por algo que não viu. Para Nate e Kate, essas são experiências do dia a dia, mas muitas pessoas evitam o museu como a peste, com medo de que algo se prenda a elas antes de saírem do prédio. Dizem que a energia no museu é macabra, e se as imagens das câmeras de segurança forem reais, não é surpresa. Em uma manhã de 2018, enquanto o museu ainda estava fechado, as câmeras de segurança que gravavam uma das salas pareciam captar atividade paranormal enquanto acontecia. A sala está cheia de vários itens, como um caixão, um cadeirão infantil e uma bola que pode ser vista no chão. Mas então, a bola de repente se ergue no ar como se um espírito a levantasse, e alguns sugeriram que um fantasma brincava com ela. Ainda não se sabe se esse é o caso e nunca houve explicação definitiva. Número 18. 18. Angatuá Rongai, que é conhecida pelos moradores simplesmente como Rongai, está situada no condado de Kajiado, no Quênia. Os moradores desta área pediram à polícia que iniciasse uma investigação sobre uma série de crimes que foram cometidos lá em fevereiro de 2026 e forneceram imagens de câmeras de segurança dos suspeitos. Em uma gravação, um grupo de homens percorre as ruas em busca do próximo alvo. Assim que identificam a casa que querem invadir, eles pegam uma escada que então apoiam contra o muro ao redor da casa. Depois, eles escalam o muro um a um e entram no quintal do proprietário tentando acessar a casa. Filmagem assustadora mostra o que ocorre na região enquanto moradores dormem.
Outra filmagem mostra um homem escalando um muro apenas com as mãos e os pés. Um grande cão pastor alemão é visto latindo furiosamente para ele, mas ele permanece impassível e segue com o roubo. Em outra, o rosto do ladrão está coberto até o nariz com uma máscara, e ele parece completamente indiferente ao fato de estar sendo filmado. Como nenhum desses homens foi identificado, é provável que esses roubos continuem até que eles possam ser presos e responsabilizados por seus crimes nefastos. Algumas casas foram alvo 2 noites seguidas, deixando os moradores da região muito inquietos, já que eles não têm ideia de quando ou onde os ladrões atacarão novamente. Espera-se que as imagens das câmeras de segurança ajudem a identificar alguns dos suspeitos e que eles sejam eventualmente localizados. Número 17. Em 2014, Kiara Stubbs, de 23 anos, morava em Birmingham, Alabama, e estava tendo problemas com os freios do carro. Ela disse ao irmão que um conhecido se ofereceu para ajudá-la e perguntou se ele podia levá-la ao trabalho dele. Kiara já havia cortado o cabelo dos filhos dele antes, então confiava nele. O irmão dela concordou e levou Kiara a uma loja Boost Mobile, em 5 Points West, onde o homem trabalhava. O homem disse a Kiara que daria dinheiro para ela arrumar os freios. Mas então, as coisas tomaram um rumo estranho. Ela e o homem conversaram por alguns minutos e, conforme mostram imagens da câmera externa, Kiara se aproxima de um Chrysler Bordeaux estacionado próximo. Ela conversa brevemente com o motorista e vai até o lado do passageiro antes de entrar no carro. O carro dá ré e vai embora, e Kiara está sumida desde então. Em 2025, uma propriedade na Terrace South, em Ensley, foi revistada pela polícia com mandado de busca, mas os investigadores informaram que não encontraram novas evidências. Lawrence Dudley, o homem visto dirigindo o carro nas imagens, foi identificado e interrogado, mas nunca foi preso. Os investigadores disseram não haver provas suficientes para acusar alguém pelo desaparecimento de Kiara e 16 anos depois, seu destino segue desconhecido. Quem tiver novas informações sobre o caso dela ou puder ajudar a polícia a encontrá-la, deve ligar para o Departamento de Polícia de Birmingham pelo número 205 254 178 2 ou com o Crime Stoppers pelo 205 254 7777. Número 16. Em 2026, completam-se 15 anos desde a última vez que Luc Joly Durocher, então com 20 anos, foi visto. A família dele continua esperançosa de que um dia receberá respostas sobre seu desaparecimento e ofereceu uma grande recompensa em dinheiro para quem fornecer informações que levem à resolução do caso. Luc é originalmente de Temiskaming, em Quebec, Canadá, mas seu desaparecimento ocorreu em North Bay, Ontário. No dia 4 de março de 2011, ele tinha saído naquela noite e tentou ir ao bar da Cecily, na esquina das ruas Main e Wild, por volta das 23h54. Mas foi impedido de entrar. Alguns dizem que estava muito embriagado, outros afirmam que o motivo da recusa é desconhecido. Ele é visto saindo do estabelecimento, virando para o lado errado antes de perceber o erro. Quando ele não voltou para casa 2 dias depois, foi dado como desaparecido e uma investigação foi iniciada. Ele enviou uma mensagem de texto para o pai às 20h51 naquela noite e seu telefone não foi mais usado desde então. As contas bancárias dele também permanecem intocadas, mas seu cartão bancário foi encontrado na altura do número 500 da rua Sherbrooke, no dia 15 de março, e foi entregue à polícia. Buscas foram feitas na área sem sucesso e a família de Luc oferece recompensa de $50.000 por informações sobre seu paradeiro. Ele é descrito como tendo cabelo castanho, olhos castanhos, medindo 1,73 m de altura e pesando 68 quilos na época. Em 2011, ele usava aparelho nos vértebras superiores. Um investigador disse que buscava um cinto roxo distinto que Luc usava, mas nunca foi achado.
Qualquer pessoa que tenha informações sobre o caso de Luke deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de North Bay pelo número 7054975. Número 15. A polícia da Irlanda do Norte fez um apelo ao público pedindo ajuda para localizar Natalie Gallagher, de 39 anos, que não foi vista por nenhum de seus entes queridos desde que apareceu em imagens de câmeras de segurança no dia 4 de março de 2026. Imagens dessas gravações foram divulgadas ao público na esperança de que alguém reconheça Natalie e informe à polícia seu último paradeiro. As imagens foram gravadas por uma câmera na Amelia Street, no centro da cidade de Belfast, por volta das 20h30. Ela mostra Natalie indo na direção da casa de Keelan, acompanhada de 2 homens. Ainda não se sabe se os 2 homens foram localizados e interrogados ou se eles e Natalie se conheciam. Acredita-se que ela pretendia viajar de Derry para Belfast naquele dia, mas seus passos após as imagens das câmeras de segurança seguem um mistério. Fontes não informam se ela pretendia viajar para Belfast de trem, ônibus ou acompanhada desses 2 homens, e nenhuma outra imagem de câmeras de segurança foi encontrada. Por isso, a polícia pediu que qualquer pessoa que tenha visto Natalie naquele dia se manifeste para que seus últimos movimentos conhecidos possam ser atualizados. Nas imagens, ela está vestida com uma camisa branca, um casaco preto, roupa preta na parte de baixo e botas pretas. A polícia declarou que está cada vez mais preocupada com o bem-estar dela a cada dia que passa e prometeu investigar todas as pistas recebidas do público para que ela possa retornar em segurança para sua família. Se você tiver alguma informação útil, por favor, ligue para o número de emergência 101, mencionando o número de referência 1209005/03/26. Número 14. Courtney Lake cresceu em St. Lawrence, Newfoundland, e sempre foi conhecida por seu espírito livre e aventureiro. Ela e Jason Pike se conheceram na adolescência e tiveram um filho. Mais tarde, ela conheceu Philip. Philip Smith, e segundo relatos, o relacionamento era tóxico. Ele foi denunciado à polícia depois de agredi-la e o relacionamento terminou ali, mas Smith se recusou a aceitar isso. Ele enviou fotos de Courtney para o novo namorado dela e foi mais uma vez denunciado à polícia. Courtney obteve uma peace bond, semelhante a uma medida protetiva, contra Smith, que precisou ser internado por 4 dias após não lidar bem com a notícia. Ele tentou revogar a ordem na justiça, mas não teve sucesso. Depois, violou a ordem ao entrar em contato com Courtney 33 vezes em um único dia, 5 de junho de 2017. Ele foi então preso depois de passar de carro em frente à casa da família dela. Ele foi detido e acusado de todos os crimes cometidos contra ela, além de ser orientado a não entrar mais em contato com ela. 4 horas depois que ele saiu do tribunal, Courtney desapareceu. Ela e o novo namorado levaram o filho à natação e depois ela foi deixada em casa. Um boletim de desaparecimento foi registrado e a Polícia Real de Newfoundland iniciou uma investigação. Imagens de câmeras de segurança de um posto de gasolina onde Courtney havia comprado alguns itens foram divulgadas ao público, mas ninguém apresentou qualquer informação. No dia 27 de junho, Smith foi preso quando foi visto bebendo álcool em um bar, algo que ele estava proibido de fazer. A casa dele foi revistada e evidências coletadas, mas a polícia não revelou o que encontrou. Em 30 de junho, anunciaram suspeita de crime no desaparecimento de Courtney e a Unidade de Crimes Graves assumiu o caso. Um objeto pertencente a Courtney foi encontrado no Torbayman's Pond em 2 de julho e Smith admitiu tê-la buscado no dia do desaparecimento dela. Outras áreas foram vasculhadas ao longo dos anos, mas Courtney nunca foi encontrada e com Smith falecido, ele provavelmente levou qualquer informação sobre seu paradeiro. Qualquer pessoa que possa fornecer mais informações sobre o caso dela deve entrar em contato com a Polícia Real de Newfoundland pelo telefone 709-729-8000, número 13.
Às vezes, parece que uma pessoa desaparecida simplesmente desapareceu para nunca mais ser vista, que é o caso do desaparecimento de Kyle Fleischman, de 24 anos, que não foi visto nem deu notícias desde 9 de novembro de 2007. Para agravar, os pais especularam que ele foi vítima de um crime e enterrado sob um complexo de apartamentos em construção quando desapareceu. Isso nunca foi comprovado, permanecendo especulação. Em novembro de 2007, Kyle e sua família moravam em Charlotte, Carolina do Norte, e no dia 9 de novembro ele decidiu sair à noite com alguns amigos. Eles assistiram a um show de comédia e terminaram a noite no Buckhead Saloon, onde ele foi filmado por câmeras de segurança. Ele foi visto nas câmeras de segurança andando pela College Street em direção à 6th Street, perto do restaurante Fuel Pizza. Essa foi a última vez que ele foi visto. Apesar das imagens das câmeras de segurança divulgadas ao público, nenhuma testemunha confiável trouxe novas informações sobre seu paradeiro. Durante uma entrevista a um veículo de notícias, o detetive responsável pelo caso afirmou que a polícia está perplexa com o caso de Kyle, já que não receberam nenhuma nova pista e não encontraram nenhuma evidência que indique o que aconteceu com ele. Sugeriu-se que ele foi vítima de assalto e que os assaltantes são responsáveis pelo desaparecimento, mas isso também não foi comprovado. O caso de Kyle segue aberto, mas sem avanços pela falta de evidências. Qualquer pessoa que possa ajudar a polícia a encontrar Kyle deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Charlotte-Mecklenburg pelo telefone 70433649978. O número do caso de Kyle é MP 2456. Número 12. O caso do desaparecimento de Peggy Maguire, de 29 anos, é um daqueles que deixou sua família e os investigadores perplexos, já que há imagens de câmeras de segurança mostrando um possível suspeito, mas ele nunca foi identificado, e Peggy continua desaparecida. Em 2015, Peggy era moradora de Uvalde, Oklahoma, onde adorava passar o tempo ao ar livre pescando, acampando e cuidando de seu rebanho de cabras. Ela teve um relacionamento abusivo com Thomas McIntosh. Mesmo após obter uma ordem de proteção, engravidou e continuaram juntos. Eles se mudaram para Indiana para recomeçar, mas o comportamento abusivo de McIntosh só piorou. Depois que ele a estrangulou, ela decidiu voltar para Oklahoma, onde ficou com a mãe. Mesmo assim, McIntosh a convenceu a voltar e ele retornou a Oklahoma para ficar com ela e o filho. Após se formar em enfermagem, ela foi trabalhar no Wellington Hills Nursing Center e começou a namorar Richard enquanto planejava fugir de McIntosh. No dia 16 de novembro de 2015, ela terminou seu turno e, em seguida, deixou seu filho na escola. No dia seguinte, ela sumiu e sua caminhonete foi achada no estacionamento de um bar próximo à sua casa. Câmeras de segurança flagraram alguém deixando a caminhonete no estacionamento, mas a baixa qualidade das imagens impediu identificar o suspeito. McIntosh continua sendo o único suspeito no caso dela, mas sua culpa nunca foi comprovada, e o caso de Peggy continua sem solução. Oferecem $150 mil por informações sobre seu paradeiro. E qualquer pessoa com essas informações deve entrar em contato com o departamento do xerife do condado de McIntosh pelo número 91868925226 ou com o Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma pelo número 91842366672, número 11. Várias imagens de câmeras de segurança foram encontradas mostrando os últimos movimentos conhecidos de Theo Hayes, de 18 anos, que está desaparecido desde 31 de maio de 2019. Mas apesar disso, ele nunca foi localizado. Theo, que veio da Bélgica, estava viajando de mochila pela Austrália em 2018 e pouco antes de seu desaparecimento em 31 de maio do ano seguinte, foi capturado por câmeras de segurança dentro da boate Cheeky Monkeys, em Nova Gales do Sul. No dia 6 de junho, sua família entrou em contato com a polícia na Austrália quando não conseguiu falar com ele, e ele foi dado como desaparecido.
Seus pertences estavam no quarto do albergue e o celular indicava que ele esteve ativo pela última vez na região do Cabo Byron. O boné foi achado depois em Tallow Beach e dados do Google mostraram que ele pegou um caminho errado após ser expulso de um bar por embriaguez. Ele procurou direções no celular várias vezes, mas continuava se perdendo ainda mais, andando na direção oposta às informações que recebia. Ele foi para o mato, correu em alguns momentos e perdeu o boné ao sair da trilha. O celular dele foi desligado às 1h02 da manhã e ele nunca mais foi visto. As buscas não tiveram sucesso e há uma recompensa de $500 mil para quem ajudar a resolver o caso dele. Se você tiver mais informações sobre o caso de Tel, por favor, entre em contato com o Departamento de Polícia de Byron Bay pelo número 026 685 9499. Número 10. Chad Gibson, de 32 anos, desapareceu repentinamente em 19 de dezembro de 2015. Inicialmente, esperava-se que as imagens das câmeras de segurança do Central Pub em Newquay, Cornwall, Inglaterra, ajudassem a localizá-lo, mas isso não ocorreu. Sua família disse que ele saiu de casa por volta das 10h30. No dia do seu desaparecimento, e imagens das câmeras de segurança mostram ele passando pelo restaurante Frank and Benny's, na East Street, indo em direção a Trinity Street às 17h10. Essas imagens mostram seus últimos movimentos conhecidos, e ele nunca mais foi visto. A polícia quer falar com 2 homens vistos com ele por volta das 17h10. Embora eles não tenham sido nomeados como suspeitos, já que voltaram para um bar mais tarde, antes de Chad sair sozinho por volta das 18h. Depois, foi revelado que Chad discutiu com um grupo de homens antes de sair do bar e que eles tiraram uma foto dele. Os 2 homens das imagens foram identificados e descartados como suspeitos. Sem novas pistas ou evidências sendo encontradas, a polícia de Devon e Cornwall pediu que qualquer pessoa com informações sobre o caso de Chad entre em contato com as autoridades ligando para o número de emergência 101. Número 9. No dia 18 de março de 1990, 2 homens conseguiram invadir o Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, e realizaram o roubo de museu mais caro já registrado. Eles fugiram com 12 obras-primas, incluindo 3 pintadas por Rembrandt e 5 criadas por Edgar Degas. As obras desaparecidas foram avaliadas em cerca de $500 milhões e uma recompensa de $5 milhões foi oferecida a quem pudesse ajudar a polícia a identificar os suspeitos ou localizar as pinturas roubadas. Apesar dessa recompensa enorme, ninguém jamais foi preso e nenhuma das pinturas jamais foi encontrada. Curiosamente, as imagens das câmeras de segurança do museu, que mostram os 2 ladrões visitando o museu no dia anterior ao roubo, só foram divulgadas ao público em 2015, 25 anos depois do ocorrido. Espera-se que alguém identifique os culpados e avise a polícia para que sejam presos. As imagens mostram um hatchback vermelho, possivelmente usado na fuga, e as autoridades pedem que quem o reconhecer se manifeste. Segundo um segurança de plantão naquela noite, os 2 homens chegaram vestidos de policiais e disseram responder a uma denúncia de distúrbio no museu. Por isso, ele permitiu a entrada deles no prédio, sem saber que iriam roubar obras de arte milionárias em menos de 24 horas. Eles não exibiram armas, e a polícia só seria avisada após o roubo, dando aos ladrões tempo para fugir. Nenhum suspeito foi identificado, e esse ainda é o maior roubo de museu da história. Número 8. Em 2016, a polícia de Avondale, Auckland, Nova Zelândia, divulgou imagens de câmeras de segurança de vários suspeitos que cometeram assaltos a bancos na região. Mas, apesar das imagens serem muito claras, eles nunca foram identificados. Os 2 assaltos em questão foram cometidos com 4 meses de diferença no mesmo banco, sendo o primeiro ocorrido em 11 de dezembro daquele ano. O primeiro assaltante atacou a West Forest Credit Union na Great North Road, e na ocasião, várias pessoas estavam no prédio. Eles tentaram descrever o homem à polícia, mas ele escondeu o rosto com as roupas e não pôde ser identificado.
Foi observado que ele usava curativos no rosto e tinha o braço imobilizado com tipóia. Testemunhas disseram que ele usava óculos escuros para disfarçar e escondia a arma na tipóia, sacando-a ao se aproximar do caixa. Após pegar todo o dinheiro, ele fugiu a pé. 4 meses depois, o banco foi assaltado de novo. No dia 12 de abril, um homem usando uma bandana no rosto seguiu o mesmo modus operandi e se aproximou de um caixa com uma arma em punho. Ele também usava óculos escuros, mas ainda não se sabe se era o mesmo homem ou outro assaltante. Depois que ele fugiu do prédio, foi visto correndo por uma entrada de garagem ao lado do banco e não pôde ser localizado. Os 2 assaltos ocorreram em menos de 1 minuto. A polícia sugere que podem estar ligados, mas não sabe se foi o mesmo assaltante. Se você reconhecer os homens nestas imagens, pedimos que entre em contato com a Delegacia de Investigação Criminal de Avondale pelo número 092 138 448. Número 7. Graças a rumores na internet, muita desinformação foi espalhada sobre o desaparecimento de Caleb Paredick, de 31 anos, que desapareceu em Edmonton, Alberta, Canadá, no dia 31 de maio de 2026. Fontes afirmam erroneamente que ele foi encontrado morto, mas, segundo atualizações diárias da polícia de Edmonton, ainda o procuram ativamente. Não se sabe a origem desses relatos não comprovados, mas é importante destacar que não são verdadeiros. Caleb foi visto pela última vez em câmeras de segurança caminhando pela Tanager Close por volta das 18h45. Mostra ele olhando o celular enquanto faz isso. A polícia pediu que moradores da região verifiquem imagens de suas câmeras de segurança em busca de registros de Caleb no dia, esperando que isso ajude a localizar seu paradeiro após o último avistamento. A família afirmou que ele sempre mantém contato, por isso seu desaparecimento é totalmente incomum. Isso gerou preocupações sobre algo ruim ter ocorrido com ele naquele dia, mas até agora não há suspeita de crime. Nas imagens, Caleb está vestido com uma jaqueta escura com capuz, calça caqui, boné preto de beisebol e sapatos pretos. Ele tem cabelo castanho, olhos cor de avelã e mede cerca de 1,75 m. Ele também pode ser reconhecido por uma tatuagem de relógio no antebraço direito e outra de chama no tríceps direito. Ninguém sabe quais eram seus planos antes de desaparecer, nem para onde foi após ser visto pela última vez nas imagens. Qualquer pessoa que tenha imagens de Caleb ou que tenha mais informações sobre o caso dele deve entrar em contato com o Serviço de Polícia de Edmonton pelo número 78042345567. Eles podem discar 37 de um celular. Número 6. Imagens de câmeras de segurança foram divulgadas após o desaparecimento de Joe Warren, de 47 anos, que não voltou para casa no dia 25 de julho daquele ano e não foi visto desde então. Na época, Joe morava em Hackney, leste de Londres, Inglaterra, com sua irmã Rosie, que desde então fez vários apelos ao público por informações. Eles moravam juntos há mais de 10 anos e ela contou a um veículo de imprensa que seu irmão foi visto pela última vez no dia 25 de julho daquele ano, perto da Marshgate Bridge e Hackney Marshes, por volta das 9h30 da manhã. Em imagens de câmeras de segurança obtidas depois pelos investigadores, Joe aparece saindo de um anexo na Marshgate Bridge, parecendo completamente relaxado ao passar pela câmera. Continua sendo um mistério para onde ele foi depois disso, e por isso a polícia não teve sucesso em localizá-lo. Eles não disseram se suspeitam de crime no caso de Joe, e sua família segue desesperada por respostas. Áreas do leste de Londres foram vasculhadas e moradores locais questionados se viram Joe após sua última aparição nas imagens. Mas nenhuma outra pista foi recebida, e seu destino continua desconhecido. A família dele espalhou panfletos em várias áreas para divulgar o caso, mas ninguém trouxe novas informações. Buscas adicionais foram realizadas em Epping Forest, mas sem sucesso. A irmã de Joe diz que ele tem cabelo castanho curto e ralo no topo. Ele mede 1,91 m de altura e tem porte magro.
Nas imagens, ele está vestido com uma jaqueta camuflada, calça verde e tênis pretos com solado branco. Se você viu Joe ou sabe onde ele pode estar, por favor, ligue para o número de emergência 101 para dar uma informação. Mencionando o número do caso 23MS0254447, número 5. Por volta das 6h da manhã de 9 de maio de 2026, um homem em um trem vindo de Stockwell, Londres, passou por uma provação angustiante, ainda sem solução. Ele contou à polícia que foi abordado por 2 homens que claramente tinham intenções nefastas. Um dos homens agarrou a bolsa do homem que ele havia colocado no assento ao lado, mas ele rapidamente a recuperou, pois continha seus pertences pessoais. Os 2 assaltantes não gostaram nada disso e o atacaram com garrafas de vidro. A briga continuou até uma plataforma na estação Victoria de Londres, e os 2 agressores foram obrigados a fugir quando uma grande multidão começou a se reunir. A vítima foi levada para um hospital próximo, onde foi tratada pelos ferimentos, que incluíam uma mandíbula quebrada e cortes na cabeça. Câmeras de segurança flagraram os 2 assaltantes saindo da estação, e as imagens foram divulgadas para a identificação dos suspeitos. Um está vestido com um agasalho verde e o outro está usando um moletom preto com capuz, calça jeans preta e botas pretas. Imagens de câmeras de segurança também foram divulgadas sobre um incidente separado ocorrido na estação de metrô Oxford Circus, em 8 de março de 2026. Por volta das 15h15 daquele dia, 2 homens tentaram pegar o celular de um homem enquanto ele descia do trem. 2 agentes de transporte britânicos presenciaram o incidente e tentaram intervir, mas foram agredidos e os suspeitos fugiram sem deixar rastros. Divulgaram ao público imagens das câmeras de segurança com seus rostos. Quem tiver informações sobre esses crimes deve ligar para a linha Crime Stoppers no 0800 555111. 0800 555 111. Número 4. No dia 9 de junho de 2026, a polícia de Frodsham, que fica em Chelsea, Inglaterra, fez um apelo público por informações sobre o desaparecimento de Peter Conway, de 71 anos, cuja família está cada vez mais preocupada com o seu bem-estar. Peter caminhou da região de Erndale Drive, em Frodsham, na direção de Sutton Weaver. Quando ele não voltou para casa à noite, sua família ficou preocupada e chamou a polícia. Acredita-se que ele ainda estava a pé quando desapareceu, mas as circunstâncias em torno do seu desaparecimento continuam sendo um mistério. Nada foi encontrado que indique para onde ele foi após ser visto pelas câmeras de segurança. Por isso, a polícia pediu que quem viu Peter naquele dia entre em contato. Se confirmarem que ele esteve em outra área depois, talvez consigam montar a linha do tempo dos movimentos dele no dia. A expectativa é que Peter seja encontrado e trazido de volta para sua família. A família dele também entrou em contato diretamente com ele, pedindo para que ele os procure para avisar que está bem, se for esse o caso. Nas imagens, ele está usando uma camiseta cinza, uma jaqueta preta estilo puffer, calça de moletom azul, tênis de caminhada e uma mochila nas costas. Qualquer pessoa que tenha visto Peter deve entrar em contato com o Serviço de Polícia de Cheshire pelo número 101, mencionando o número de referência do caso IML 234-6179. Número 3. Um suspeito foi preso no caso do desaparecimento de Alicia Apostoloff Boyeran, de 24 anos, que desapareceu de Durham, na Inglaterra, em janeiro de 2022, mas ela nunca foi encontrada. Na época, ela morava em Ashton-under-Lyne, em Tamerside, Grande Manchester, e no dia 14 de janeiro daquele ano, foi buscada por um homem dirigindo um Volkswagen Passat sedã dourado. Ela foi então vista em imagens de câmeras de segurança dentro de um supermercado ASDA, na companhia de um homem que acreditava-se ser o motorista do carro em questão. Nas imagens, ela aparece olhando vários itens nas prateleiras da loja enquanto segura uma cesta de compras verde. O homem não pôde ser identificado porque usava chapéu e máscara cirúrgica, mantendo o rosto sempre encoberto. A dupla usou o cartão de Alicia para pagar e depois foi vista saindo.
Testemunhas relataram que ela foi vista no mesmo carro enquanto ele seguia de Glossop para Chapel-en-le-Frith, Derbyshire. Ela foi dada como desaparecida após não entrar em contato com a família e durante a investigação resultante, a polícia mudou o caso para investigação de homicídio, apesar de Alicia não ter sido encontrada. Em março de 2022, um homem chamado David Alex Taylor foi preso, mas foi liberado sob fiança. Ele só seria detido novamente em março de 2024 e atualmente ainda está aguardando julgamento. Ele se declarou inocente, mas também foi acusado de agredir um policial, enquanto estava preso na prisão de Franklin em 2024. Quem tiver mais informações sobre o caso de Alicia, como imagens de câmeras de segurança daquele dia, deve ligar para a polícia no 101. Todas as pistas recebidas serão investigadas. Número 2. Sarm Heslop, de 41 anos, natural de Southampton, Inglaterra, desapareceu em março de 2021 enquanto estava a bordo do catamarã Siren Song, onde ela e seu namorado Ryan Bain trabalhavam como chefes. No momento do desaparecimento dela, o catamarã havia viajado para as Ilhas Virgens e no dia 7 de março eles foram vistos jantando na ilha de São João. Eles precisavam estar de volta ao catamarã até às 22h devido às restrições da Covid-19. Segundo Ryan, eles voltaram bem antes desse horário. Ele disse à polícia que Sarm já estava dormindo às 22h e quando ele foi vê-la novamente às 2h30, ela já não estava mais lá. Ele informou à polícia que o instruiu a entrar em contato com a guarda costeira, mas ele só fez isso às 11h45 daquele dia. Isso indicava que 9 horas haviam passado desde o sumiço de Sarm, o que gerou suspeitas na família. Curiosamente, o catamarã nunca foi revistado, mesmo com a polícia a bordo em certo momento. 9 dias depois, um homem de São João entrou em contato com a polícia para relatar que havia ouvido um grito vindo da área onde o catamarã estava ancorado na noite do desaparecimento de Sarm. O FBI entrou no caso. Imagens de câmeras de segurança foram então divulgadas, mostrando o casal deixando o restaurante, e a família dela notou que ela usa roupas diferentes das descritas por testemunhas que a viram por último. Ninguém foi nomeado suspeito no caso de Sarm, mas muitos acreditam que Ryan sabe mais do que revela. Isso se deve a enormes lacunas entre o momento em que ela desapareceu e o relato dele à guarda costeira. Ryan nunca foi formalmente interrogado pela polícia e continua incerto se ele é responsável pelo desaparecimento dela. Qualquer pessoa que possa fornecer mais informações sobre o caso de Sarm deve ligar para o Crime Stoppers nas Ilhas Virgens Americanas, pelo número 800-222-8477. Número 1. O Serviço de Polícia de Edmonton divulgou uma linha do tempo do que se sabe sobre o desaparecimento de Nathanis Morasti, de 24 anos, que é membro da nação Cree Peter Ballantine, situada em Prince Albert, no norte de Saskatchewan. No momento do seu desaparecimento, em 9 de maio de 2025, ela estava visitando amigos em Edmonton e havia viajado para lá com vários outros amigos. Nathanis foi vista em imagens de câmeras de segurança no dia 5 de maio daquele ano, quando saiu do Continental Inn por volta da 1h30 da manhã. Ela saiu em seu carro, um Hyundai Tucson, que foi visto retornando ao hotel 8 minutos depois. Ela saiu novamente às 2h37 da manhã e depois foi vista no 7-Eleven, na rua 156, com a Avenida 107, de onde saiu às 2h55 da manhã. Acredita-se que ela tenha então dirigido pelas áreas de Edmonton, Sherwood Park, Buck Lake, Nordegg e Lake Louise. Em 6 de maio, o carro dela foi visto circulando pela Colômbia Britânica. No dia seguinte, o carro foi visto em uma balsa que estava indo para Nanaimo, e em 10 de maio foi dirigido de volta para Edmonton. No dia 12 de maio, o carro foi visto em Lloydminster. 3 dias depois, ele foi encontrado abandonado e repintado na nação Cree James Smith, em Saskatchewan. O veículo e a área ao redor foram revistados, mas não foi encontrado sinal de Nathanis. Ela não entrou mais em contato com a família e a polícia considera o desaparecimento suspeito.
Qualquer pessoa que saiba onde Nathanes está ou que possa fornecer mais detalhes para a investigação do caso dela, deve entrar em contato com o Serviço de Polícia de Edmonton pelo telefone 7804234567.